Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Espero que sim, hein? Bom, hoje eu vou trazer um pouquinho da história desse contrabaixo, como que eu consegui ele, como eu comprei ele aqui na América. Esse é um contrabaixo Yamaha TRB 6 cordas da série 2001, aliás, TRB 1006, né? Essa foi uma das primeiras séries que a Yamaha lançou desse contrabaixo. E a história desse contrabaixo começou mais ou menos em 1995, 1996, eu não lembro exatamente a data. Foi quando eu conheci um contrabaixista na minha cidade. O apelido dele era Polaquinho, e ele tocava numa banda muito famosa lá que fazia covers. Inclusive a banda era muito boa naquela época, era uma banda chamada Liverpool. E o Polaquinho foi assim, o primeiro professor de baixo, de contrabaixo que eu tive na minha vida. Um cara super 10, um cara que me iniciou assim na música com relação à paixão ao contrabaixo, né? E inclusive até um dado assim bastante interessante, que o Polaquinho foi o cara que me corrigiu com relação ao samba. Porque um dia eu cheguei na aula e ele falou: pô cara, toca um samba aí pra me ver. E eu toquei lá alguma coisa lá e ele falou: pô, isso não é samba, cara, isso tá parecendo vaneirão, peraí que a gente vai corrigir isso. E o Polaquinho foi exatamente o camarada que me apresentou a esse contrabaixo, né? Ele que falou desse contrabaixo pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Eu deveria ter uns 15, 16 anos na época, e ele falou do TRB, desse contrabaixo Yamaha, e ele também falou do Music Man, né? Eu tive também a oportunidade de conhecer o Music Man, só que o Music Man não me agradou tanto por causa do peso dele, né? Ele é bem pesado, para você tocar assim 2, 3 horas com ele seguido assim, pendurado no pescoço ali, é um pouco pesado, né? E o TRB já tem um peso um pouquinho menor, já é bem mais confortável, né? E é um contrabaixo super macio, né? Tem uma gama de timbre incrível. Esses potenciômetros aqui proporcionam uma sonoridade incrível, né? Esse contrabaixo, inclusive, tá até com plástico aqui, ó, super conservado. E a história desse contrabaixo foi quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos. Eu sempre tive um sonho, inclusive até postei na época do Orkut, postei na página do Orkut ainda fotos dele, da cor, a quantidade de cordas que eu queria, e sempre sonhei, porque quando eu estava no Paraná, quando eu estava no Brasil, eu não tinha condições de comprar um contrabaixo desse aqui. Quando eu me mudei para a América, eu coloquei esse propósito mais profundo ainda, de buscar uma condição para poder conseguir comprar um contrabaixo desse aqui. Quando eu cheguei aqui na América, eu comecei a fazer pesquisas, e eu descobri que esse contrabaixo tinha saído de série, a Yamaha tinha parado de fabricar ele. E até conseguiria comprar um, mas eu tinha que fazer uma ordem especial, eles tinham que fabricar um contrabaixo para mim, e na época ia custar mais ou menos em torno de 2.800 dólares, né? E realmente ia ter que fabricar, ia ter que fazer um pedido especial para a Yamaha poder fabricar um contrabaixo desse aqui. E eu contando essa história para um amigo aqui dos Estados Unidos, o nome dele é Ricardo Benedetti, meu amigo Benny. E ele falou: cara, eu vou tentar te ajudar com esse sonho de conseguir esse baixo. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma caixa que eu comprei, uma caixa de violão, e eu não estou usando. Vamos fazer o seguinte, pega ela para você e tenta vender para que você consiga pelo menos uma parte do dinheiro para você poder comprar esse contrabaixo aqui, né? Ele foi legal porque ele comprou assim o meu sonho, falou: pô, vou te ajudar. Aí eu fui na casa dele, peguei essa caixa e trouxe pra casa, e eu lembro que eu fiquei assim mais ou menos umas 2 semanas a 1 mês com essa caixa guardada aqui em casa, né? Até que um dia nós resolvemos sair para poder tentar vender essa caixa em alguma casa de usados, porque aqui tem muito essa casa de usados, né? Que compra coisas usadas, não só instrumentos musicais, mas como móveis, como ferramentas, relógios, joias, essas coisas, e saímos para poder tentar vender essa caixa. E nessa loja nós entramos, inclusive até uma nossa amiga chamada Samantha foi com a gente, e ela estava ali traduzindo do inglês para o português para nós e conversando com o vendedor, tentando vender a caixa. É uma caixa acústica para ligar violão e também para ligar microfone da Roland, inclusive uma caixa muito boa, né? E a gente estava oferecendo aquilo lá para vender, para tentar angariar uma grana para poder tentar comprar esse contrabaixo em algum lugar. E nessa loja, o vendedor falou que não estava comprando mais nada usado assim, porque ele já tinha algumas caixas amplificadas lá e estava difícil assim de vender, né? E estava conversando de frente com o vendedor,
E de repente eu virei para trás para poder olhar mais algumas coisas assim, tinha muita coisa dentro daquela loja, eu vi na parede atrás assim, pendurados vários instrumentos. Quando eu virei para trás eu deparei de cara com esse brinquedinho. Quando eu bati o olho, eu já fui direto nele e abracei ele, falei, é o que eu quero, é o que eu preciso. Conferi a série, conferi as tarraxas, conferi tudo. Pedi um cabo para ele para poder testar, liguei no amplificador que tinha lá e realmente era o contrabaixo do meu sonho. A cor das tarraxas, as cordas, a quantidade de cordas, a cor do corpo dele. E inclusive esse instrumento na época não tinha nenhum riscado, né? Agora aqui tem até uns hematomas aqui e tal, por causa dos botões da jaqueta, às vezes a cinta, né? Mas eu lembro que quando eu comprei esse baixo, ele não tinha um risco, tava inteiro, de primeira linha mesmo. E o engraçado disso tudo foi o preço, né? Quando eu vi esse contrabaixo eu achei, e eu pensei na minha cabeça, no mínimo eles vão querer uns $1.200 nesse contrabaixo, porque eu já havia olhado ele na internet na época, o preço que o pessoal estava pedindo, era $1.200, $1.500, $1.600 no contrabaixo desse aqui. E aí eu pedi para a Samantha perguntar para o vendedor, né, em inglês, para perguntar o valor desse contrabaixo, quanto que eles estavam pedindo nesse contrabaixo. Para espanto meu, o vendedor respondeu que apenas $680. Eu não acreditei, E até procurei saber assim, né, a procedência desse contrabaixo, e ele acabou falando pra gente que foi uma senhora que levou lá, porque o esposo dela era contrabaixista e acabou falecendo e deixou um instrumento para ela deixou lá para vender, para poder arrecadar um dinheiro, para poder, eu não sei, né, deixou lá um instrumento para poder vender, porque para ela não ia servir mais. E na hora, eu abracei esse contrabaixo e fiquei com ele na mão, falei, não, esse vai ser meu. Eu tenho que comprar esse contrabaixo, é o contrabaixo do meu sonho, é o que eu sempre sonhei, é a cor que eu sempre queria. E acabou nisso aí, a gente acabou fechando um bom negócio, né? Um contrabaixo que na verdade valia $1.500, $1.600 usado. Acabei pagando, se eu não me engano, acho que foi $680. Eu não tenho a plena certeza desse valor, certeza absoluta desse valor, mas eu acho que foi em torno de $680. Inclusive vem até um case, né, um hard case para poder proteger ele. E acabei ficando com esse contrabaixo numa oportunidade única de negócio. Entrei por acaso, aliás, não foi por acaso, né? Entrei para vender uma caixa acústica que um amigo tinha dado para poder inteirar o dinheiro para comprar e acabei tendo um bom negócio, encontrando o produto que eu sempre procurei, que eu sempre sonhei. Desde 1995, mais ou menos, eu estava sonhando com um contrabaixo desse jeito e acabei adquirindo ele. Se eu não me engano, isso aconteceu foi em 2011 para 2012, também não tenho certeza dessa data. Mas o que eu quero dizer para você é que ouse sonhar, vale a pena sonhar, porque tudo que você sonha, que você escreve, que você coloca um objetivo, você consegue alcançar. E foi assim que eu consegui comprar esse contrabaixo, né? Um TRB Yamaha, o baixo dos meus sonhos. E foi dessa forma que eu consegui adquirir ele aqui nos Estados Unidos, né? Por hoje eu só gostaria de deixar aí essa história do contrabaixo, de como eu adquiri ele, de como eu consegui comprar, para que vocês ousem sonhar, para que vocês ousem buscar seus objetivos, porque vale a pena, porque uma hora ou outra eles vão acontecer, pode ter certeza. Valeu, te vejo no próximo vídeo.